Olá, pessoal, uma boa tarde a todos, a todas que sintonizam aqui na página da Militância Socialista, nas páginas dos nossos mandatos, militantes que sintonizam, né, nessa transmissão cruzada, um debate que nós consideramos muito importante nesse momento em que o conjunto da esquerda se unificou em torno da palavra de ordem fora Bolsonaro e coloca como centro da sua estratégia colocar um fim de forma democrática a esse desgoverno que lançou o país numa brutal crise econômica, política e social, em plena crise sanitária da pandemia do coronavírus. A militância socialista é uma corrente interna do PT, meu nome é Renato Simões, eu sou membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e integro a coordenação nacional da MS. E nós estamos implementando, através desse mecanismo de lives durante a pandemia, o debate político que nós travamos no interior do Partido dos Trabalhadores e com a militância da esquerda brasileira empenhada na transformação social do nosso país. O Fora Bolsonaro prevê um conjunto de ações no plano institucional e no plano da mobilização de massas que tem por objetivo impedir que Bolsonaro continue destruindo os direitos do povo, a soberania nacional e a própria democracia. E nesse momento em particular da pandemia, que ele continue negando ao povo brasileiro o direito à saúde pública, à prevenção e à própria vida. Portanto, Fora Bolsonaro se desenvolve num momento em que o povo brasileiro paga não só com seus empregos, salários e com as condições de vida e trabalho que dispõe, mas muitos até com a própria vida pela irresponsabilidade desse governo. Nós convidamos aqui para fazer esse debate com você a nossa companheira Mariana Janeiro. Mariana é aqui de Jundiaí, São Paulo, é dirigente do nosso partido, hoje ocupa o assento de representação da MS na Executiva Nacional do PT, onde ela vai assumir, né, as tarefas de secretária nacional de mobilização, né? A Mariana é quem vai conduzir aqui esse nosso debate, que vai contar com a participação dos nossos deputados federais. Padre João já está conosco na sala aí, o Padre João, deputado federal por Minas Gerais, companheiro que tem se destacado pela sua relação com os movimentos sociais em importantes comissões e frentes parlamentares da Câmara dos Deputados. O Padre João foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, é um deputado que integra, né, e preside a frente parlamentar que trata das questões relacionadas à alimentação saudável, à segurança alimentar, ao combate aos agrotóxicos, né? E também está conosco agora, também vencendo as dificuldades da internet, lá da região onde ele se encontra, em Santa Catarina, o nosso deputado federal, Pedro Czai. Pedro Czai, que é vice-líder da bancada, destacado companheiro nas frentes de luta da educação, da ciência, da tecnologia, da universidade, né? E que participa, então, também conosco desse debate. Então, eu vou me retirar aqui para a retaguarda da nossa sala de debate, passar a palavra para a Mariana. Nós combinamos, né, que a gente vai tentar realizar essa live em 1 hora, para que a gente possa também colocar em discussão questões que você pode fazer através da página da Militância Socialista, né? Nós estamos em rede com as páginas de muita gente, inclusive dos nossos 2 mandatos, mas nós vamos poder monitorar aqui na tela, através do nosso companheiro Alex, de Joinville, que está nos dando toda a retaguarda técnica para esse debate, aquelas frases e questões, comentários que vocês farão através da página da Militância Socialista. Então, um abraço aí, Mariana, bom debate, né? Espero que esse seja o primeiro de uma série de outros que nós vamos dar continuidade aqui
pela TV da MS do PT. Um abraço. Obrigada, Renato. Bom, boa tarde a todas e a todos os companheiros e companheiras que estão nos acompanhando. Deixar a moto passar. Bom, como o Renato já me apresentou, eu sou a Mariana Janeiro, estou aqui em Jundiaí, interior de São Paulo. Ocupo o assento da MS na nossa Comissão Executiva Nacional, como secretária de mobilização, e fui incumbida da honra de mediar esse debate, né? Como eu como eu postei anteriormente, esse é um debate, esse é um tema que as pessoas querem muito saber. As pessoas querem saber o que o PT e seus deputados, e seus senadores, e seus vereadores, e o seu diretório nacional pensa a respeito do Fora Bolsonaro, e o que nós vamos fazer e o que nós não pretendemos fazer. É um debate que a sociedade faz bastante, e a MS traz aqui para que a gente possa elucidar um pouco mais, né, com um pouco mais de honestidade intelectual para debater esse projeto político de saída para a crise. Então, os meus debatedores aqui é o deputado Padre João, que está aqui, e o deputado Pedro Czai, que eu não sei onde ele está. Ele estava aqui e não está mais. Tudo bem, uma hora ele volta. Então, assim, deputado, vou começar com o senhor, então, certo? Quando a gente fala dos caminhos do Fora Bolsonaro, as pessoas elas perguntam, mas qual o caminho se não o impeachment? Né? Essa pluralidade nos caminhos significa o quê? Então, assim, se o senhor pudesse falar um pouco mais, nós temos o impeachment, nós temos um afastamento para responder o inquérito no STF, nós temos uma cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por fraude, por caixa 2, por disparo de fake news. Gostaria que você nos situasse um pouco, por favor, e desse o seu parecer sobre também, claro. Abre seu microfone. Nossa. Obrigado, Mariana. Saudação a você, ao Renato, ao Pedro, a todos que nos acompanham. É uma alegria, né? Embora o que nós estamos vivendo no país, muito triste, né? Há mais de 1.300 mortes a cada 24 horas, e uma indiferença dos governos, uma coisa cruel, né? Mas, ainda que este encontro ele aconteça por aqui, bom revê-los. Olha, Mariana, o tema que é proposto, e você provocando a gente aqui, né? Os caminhos aí do Fora Bolsonaro, e espero que o Pedro, pelo menos, esteja ouvindo, que quando ele voltar, ele possa também ter a avaliação e a percepção dele, e você já indica alguns caminhos. Hoje, o que tem? Tem um inquérito no STF, processo, então, várias investigações, e tem várias ações no TSE. Dois caminhos, né? STF, inquérito, TSE. O terceiro são vários pedidos de impeachment na Câmara, né? Tem também pedido de uma CPMI que pode desembocar, né, em apurar crimes e que pode levar também um impeachment. Então, institucionalmente, nós temos esses três aí. E a gente percebe que o Bolsonaro ele está preocupado. Ele tem amenizado um pouco agora em relação ao STF nos últimos dias, tem buscado um certo diálogo no STF. A gente sabe da movimentação dele em relação ao TSE, que diretamente também é composto por 3 ministros, né, do STF, compõe o TSE. Então, ele tem buscado essa interlocução
e tem também feito uma movimentação no Congresso, sobretudo na Câmara, no sentido de negociar cargos e ir comprando parte do Centrão, para ter uma garantia, uma maioria mais sólida, porque ele tem perdido algumas matérias na Câmara, em votação da Câmara, mas embora a maioria ainda tenha votado com ele. Então, eu mostrei aqui 3 caminhos institucionais, mas, na verdade, a gente sabe que o quarto é o mais importante. O quarto caminho é você, é cada cidadão, é a mobilização. Ah, mas em tempo de pandemia, como que nós vamos fazer? Nós temos que usar essas ferramentas. Todas as ferramentas, igual estamos dialogando aqui, quantas reuniões que a gente tem feito, quantos grupos de WhatsApp você participa, é Facebook, é Instagram. Então, as redes sociais em tempo de pandemia, e para quem é responsável, para quem tem compromisso com a vida, é a ferramenta, é a nossa arma. Agora, é um quarto poder que eu estou dizendo assim, é o quarto caminho, e não é, quando eu falo do quarto, que seja o menos importante do que os outros 3. Pelo contrário, é o mais importante. Embora eu deixei por último. Por quê? O próprio STF, lamentavelmente, tem atuado muito mais em relação a como é que está o sentimento popular. Acho que até pesquisa eles fazem determinadas matérias e acompanhando pesquisa e tudo. Então, o que tem pautado, pelo menos o setor do STF, não é a Constituição, não são os códigos civil ou penal, a Constituição. Lamentavelmente. Embora, de último, parece que eles têm sido, o judiciário como um todo tem sido menos covarde, né? Mas não foi assim. Mesmo, sobretudo, desde o golpe com a Dilma, né? O que chama impeachment aí, né? Então, tem sido menos. Então, a pressão popular, mesmo no judiciário, ela é importante. A pressão popular na Câmara, muito mais, né? Porque nós temos que dar um basta a esse genocida. Nós estamos falando de uma pessoa que está, por omissão, e às vezes por ação também, matando milhares de pessoas por dia. Por dia. Nós estamos vendo uma comoção mundial em relação ao assassinato, né, de uma pessoa negra por um policial militar branco, e então, matando uma pessoa, uma comoção é importante, o pessoal está, inclusive, rompendo, né, o isolamento social para dar um basta à discriminação, né, racial, o preconceito, na verdade, o preconceito. Então, a gente percebe que é possível também, pelas redes sociais, a gente dar um basta a um governo criminoso, irresponsável, cruel, inconsequente. Então, esse é o caminho popular, e que, se não nas ruas, no momento, mas pelas redes sociais, pela comunicação, é possível a gente ir criando condições para dar fim a esse desgoverno. Foi um bom começo. Você deu vários caminhos aqui para a gente ir enveredando algumas perguntas, mas eu vou mudar um pouco a ordem do que eu te perguntar, porque você fez um paralelo, acho que numa confusão, você falou assim, quarto poder, mas na verdade era o quarto caminho, né? E eu quero realmente fazer esse paralelo. O nosso quarto poder, que aliás é o título de um livro incrível do já saudoso Paulo Henrique Amorim, o quarto poder que nós temos no Brasil é o poder da mídia.
E eu quero te perguntar, deputado, para além de todos esses caminhos que a gente tem, esses 4 caminhos que você muito bem colocou aqui, nós temos a mídia. A mídia golpista, como sempre, a mídia hegemônica, né? Golpista, como sempre, fez o que fez para o golpe na presidenta Dilma, fez o que fez para a prisão do presidente Lula, e agora há um sentimento de que a mídia está fazendo uma cobertura minimamente diferenciada desses manifestos que estão acontecendo no Brasil contra o presidente, e há quem se iluda que a mídia possa estar ficando do nosso lado. Eu queria só um breve parecer do deputado sobre isso, porque há muita gente que pensa que a mídia possa estar do nosso lado, e parece que se esquece que qualquer vírgula fora dita pelo presidente Lula em algumas das suas lives é motivo de uma esculhambação por dias, semanas. Então, eu queria um pouco da impressão do deputado para isso, para grande parte dos nossos companheiros e companheiras que pode estar acreditando que a mídia possa estar vindo para o nosso lado. Por favor. Era importante o Pedro estar aqui, porque ele também tinha que dar o parecer dele nesse sentido. Sabe por quê, Mariana? Eu não tenho a ilusão de que a mídia esteja do nosso lado, do lado do povo, dos mais pobres. A mídia, ela está sempre do lado do capital, é o capital que a financia, enquanto, por isso que ela protege setor do governo, ela protegeu e protege o Moro, ela protegeu e protege o Paulo Guedes, então ela tem protegido alguns ministros. Olha os absurdos, ministros que vêm negando a própria política, ela vem protegendo. Então, para ela, quando ela percebe que o Bolsonaro está em queda, ela, por conveniência, para sustentação, né, ela também vai dando as pauladas, né? Pelo menos o setor da grande mídia. Alguns já estão, de certa forma, ainda comprado e estão permitindo ser comprado. Agora, eu vejo que o Partido dos Trabalhadores, a esquerda, o cidadão que está sendo lesado, seus direitos, todos temos que dar um basta, entendeu? Não ter a ilusão de que o capital está do nosso lado, mas, às vezes, pode ser tático. Pode ser tático determinadas coberturas, no sentido assim, eu não quero aqui criminalizar ninguém que esteja, ou estigmatizar, talvez, ninguém que esteja somando conosco. Para ser muito sincero, talvez essa minha fala, ela destoa até um pouco do presidente Lula. Eu não tenho ilusão, não sou ingênuo, mas vão somar todo mundo para dar um basta a esse desgoverno. Ou seja, a todos que puderem vir nesses caminhos para somar forças. Agora, cabe depois a gente tirar e colocar um programa de fato. E, nesse sentido, acho que o Partido dos Trabalhadores já mostrou para o mundo que tem um programa onde o Estado brasileiro ele vai ao encontro de todos, sobretudo de quem mais precisa. E é isso que nós defendemos, na verdade. O Fora Bolsonaro é porque ele está numa... O Frei, ele até me chamava a atenção, porque nós sempre defendemos o Estado presente, o Estado forte, o Estado atuante. Ele dizia, olha, eu acho que vocês têm que refazer isso, porque o Estado que está chegando é um Estado repressor, é um Estado que está matando, é um Estado que está negando políticas. Então, esse Estado nós também não queremos. Olha para você ver, nós estamos igual quase a essa turma do Novo, né? A negação do Estado, porque o Estado que está chegando é um Estado assassino, um Estado criminoso. Então, assim, nós estamos numa situação, né,
até muito confusa. Por isso que, nesse sentido, quem vivenciou um pouco os diretas já, quem vivenciou o fora Collor, você é bem mais nova do que eu, né, Mariana? Eu, pelo menos na minha adolescência, eu vivenciei um pouco tanto a diretas já, mas, sobretudo, o fora Collor. E a gente percebia que ali, no movimento que nós precisamos, ele não tem que ter a cara de um partido ou a cara de uma instituição, né? Então, vamos somar forças para arrancar o Bolsonaro e criando simultaneamente condições para retomar um governo democrático e popular, onde, de fato, aí tenhamos o Estado que vá ao encontro das pessoas com a educação, com saúde, com a agricultura familiar, com respeito ao meio ambiente, né, respeito a toda a diversidade, né, as LGBTs+, né, vocês me corrigem aí, me adequam com todos os termos, mas a questão étnica, indígenas, quilombolas. Então, é esse Estado que nós temos que retomar, ou seja, arrancar, porque eles abocanharam o governo e tentando implantar a negação da política. Então, esse é o absurdo que nós estamos percebendo. Então, o fora Bolsonaro é uma exigência. Não é porque o partido tal quer, o partido tal quer, ou que a esquerda quer. Não é. É porque nós temos um ministro da Educação que nega as políticas da educação. Porque nós temos um ministro do Meio Ambiente que nega toda a política ambiental. O ministro do Meio Ambiente, nós vamos celebrar dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente tem um ministro do Meio Ambiente que ele dá os caminhos, táticas e estratégias para os crimes ambientais. Tem um ministro da Cidadania que nega os direitos do cidadão, mesmo que foi votado na Câmara. Quantos projetos que votamos na Câmara, inclusive, né, desse auxílio emergencial, que vem sendo negado a 1/3 da população, não recebeu ainda a primeira parcela. Já deveria ter recebido a segunda parcela e não recebeu ainda a primeira. Então, vem negando direitos do cidadão. Direitos humanos, a mesma coisa, a negação. O ministro da Economia, que nega a economia de maneira descarada, em reunião, que nós sabemos que a maior economia, de fato, é do micro, é do pequeno, é do médio. Ele diz, olha, esse governo tem que estar a serviço das grandes, é das multinacionais, na verdade. Se nós pegamos os mais de 5 mil municípios, quantos desses municípios que têm, de fato, uma grande empresa? Então, é o ministro da Economia que nega a economia, nega, de fato, quem gera renda, quem garante dignidade para o nosso povo. Então, por isso que o Fora Bolsonaro é uma exigência. E a gente apontou aqui 4 caminhos, mas nós temos que, mesmo os outros trilhos, se tem trilhos, caminhos, atalhos, nós temos que ir caminhando, nos colocar a caminho, nos colocar, sair do comodismo, sair da covardia, sair da omissão, nos colocar a caminho e vamos chegar todos, cada um com a sua identidade, cada um com o seu jeito de ser, mas vamos chegar todos e temos que chegar todos ao mesmo lugar, que é o fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Então, nós temos que chegar lá. O objetivo é único, embora os caminhos podem ser vários caminhos. Muito obrigada. Recebi informações de que o Renato está voltando para a nossa live, porque o Pedro Czai, infelizmente, não vai conseguir participar, está com problemas na conexão onde ele está lá, então vou esperar o Renato adentrar novamente a nossa live, para aí sim passar a palavra para ele. Tudo bem? Então, Pedro, o Renato entrar. O Pedro, ele está no interior de Santa Catarina, está no carro, parou o carro num ponto às 4 da tarde para poder participar e a conexão de internet dele não está funcionando. Então, daqui a pouquinho, quando ele chegar numa outra cidade, ele vai tentar de novo. Mas eu acho que uma coisa importante que o João vem falando é que nós não temos hoje uma decisão das elites
de retirar o Bolsonaro, né? Nós temos hoje muitos manifestos pela democracia, mas vários setores que integram a base de apoio ao Bolsonaro... Renato, você me vê? Eu não te vejo e nem te escuto. Oi? Eu tô aqui já. Eu vejo o deputado, mas eu não vejo e nem escuto o Renato. Sou só eu? Eu acho que é você Eita, mesmo. nós. Que Então, estranho. Ouvindo bem, estou ouvindo, espero que esteja interagindo também. tá, estamos sim. Eu estou ouvindo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou entrar de novo. Ok. Então, como eu dizia, nós temos visto recentemente vários manifestos puxados por setores golpistas de 2016, setores que são críticos do governo Bolsonaro, mas que não colocam o tema do fora Bolsonaro, né? Houve um questionamento, inclusive, se o Lula deveria ou não assinar manifestos, né? E o Lula adotou uma postura que acredito seja bastante correta, de dizer o seguinte: olha, se é para fazer ato pelo Fora Bolsonaro, me chamem e venha todo mundo. Se é para a gente fazer movimentos para recuperar os direitos que o Bolsonaro tirou, venha todo mundo. O fato é que hoje nós temos um conjunto de setores liderados aí pelos próprios tucanos e por outros partidos de centro que fazem uma média com as instituições, né? Fazem uma média com o Supremo, fazem uma média com o Congresso, fazem uma média com a democracia, mas não entram no conteúdo real da democracia. Porque para nós do PT, fora Bolsonaro, é acabar com a chance dele continuar destruindo os direitos do povo. Então, eu acho correto que nós tenhamos, como disse o João, o mais amplo leque de aliados no Fora Bolsonaro. Ninguém vai pedir carteirinha para quem ajudar a derrubar o Bolsonaro. Mas nós não podemos também legitimar setores que genericamente são a favor da democracia, mas não colocam o tema do Fora Bolsonaro e não colocam também o tema da substituição desse modelo por outro. E eu acho que o João falou uma coisa interessante também sobre essa questão do que a gente vai pôr no lugar do Bolsonaro. Porque, no fundo, também, tirar o Bolsonaro significa a gente desarranjar o arranjo que as elites fizeram para derrotar o PT e colocar esse mala que infelicita o país, que coloca em risco o próprio país, a própria nação, a vida dos brasileiros e brasileiras. Então, eu não sei, João, como é que você vê esse tema também da substituição do Bolsonaro? Porque recentemente a bancada do PT decidiu recuperar uma emenda constitucional de autoria do deputado Miro Teixeira, que tramitou já muito aí na Câmara, já foi utilizado, inclusive, durante o impeachment fraudulento, o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma, que devolve ao povo o direito de escolher em caso de impeachment. Né? Porque hoje a nossa lei do impeachment é de 1950, então você caça o Bolsonaro, assume o Mourão. Nós já nos posicionamos, o Diretório Nacional do PT se posicionou, de que nós queremos interromper o governo e devolver ao povo o direito, já que as eleições passadas foram marcadas pela fraude, devolver ao povo o direito de escolher. Eu não sei se você tem alguma notícia aí sobre a tramitação dessa PEC do Miro Teixeira, mas é muito importante a gente também conversar sobre isso, sobre as alternativas que a gente tem para um pós-fora Bolsonaro, né? Para que, em algum momento, a saída para a crise brasileira seja devolvida ao escrutínio popular, à soberania do povo. Então, deixa eu ver, o microfone meu tá ligado. Gente, eu voltei para ficar, tá? Eu voltei para ficar. Eu estou te ouvindo bem, Mariana. Agora eu estou ouvindo e vendo todo mundo. Tá tudo certo. Tá bem. Então, Renato, esse é o caminho também.
o caminho ou é o objetivo, na verdade? É onde nós queremos chegar também, né? Porque a lei atual, ela prevê que quando caça-se, às vezes é um crime do cabeça de chapa, né? Do prefeito, do governador, do presidente da República, se é dele isolado, o vice assume. E assume para terminar o mandato. E quando caça a chapa, por exemplo, da Dilma, por exemplo, né? Foi um impeachment, o Temer assumiu. Mas também outras situações de cassação, seja pelo judiciário, seja o TSE ou seja o STF, seja, né? Existe possibilidades, quando não se caça a chapa, o vice assume. Então, nós temos as duas situações. Em uma das ações, ou no caso do impeachment, constatar o crime de responsabilidade do Bolsonaro, o Mourão assume. Mas no caso também da ação que tem, tanto no TSE ou do inquérito que está no STF, ligado aos crimes da fake news, da eleição, ali é a cassação da chapa. Então, nem precisava de recorrer à PEC. Mas é importante, é uma discussão que já vem sendo feita há mais tempo, que o eleitor, quando ele vai às urnas, ele não vota no vice. Então, há uma compreensão já bem amadurecida, não será um casuísmo, até essa própria iniciativa, né, já é mais antiga, nesse sentido, assim, nós temos que garantir e ser leal, fiel à consciência do eleitor. Ele votou no cabeça de chapa, ele não votou no vice. Às vezes ele nem sabe quem é o vice, nem sabe. E às vezes o vice é mais uma tática eleitoral do que uma estratégia de programas, de políticas. Então, é nesse sentido que essa proposta de emenda à Constituição, ela garante que, ao caçar, seja o cabeça da chapa, seja a própria chapa, no caso da chapa, o presidente da Câmara, né, então, não será o próximo, né, da hierarquia, ele vai assumir por 90 dias e terá uma nova eleição. Então, essa PEC, ela garante, de fato, uma nova eleição, seja a cassação ou impeachment só do Bolsonaro, ou seja a cassação da chapa, né, seria uma nova eleição. Então, é importante a gente avançar, né, com a votação da PEC. Só que tinha o entendimento que, em tempo de pandemia, todos os projetos a serem apreciados, né, em deliberação remota, à distância, seriam os que tinham vínculo direto ao enfrentamento ao Covid-19, ao novo coronavírus. Embora, lamentavelmente, como você disse, tem muitos setores que às vezes defendem a democracia e tal, mas é oportunista. É um oportunismo cruel, violento, insensível, né? Não tem nenhuma sensibilidade em relação ao ser humano, às necessidades do ser humano, à dignidade do ser humano. Portanto, vem votando matérias. Hoje mesmo foi questão de jogos, sorteio e tudo mais. Então, vez ou outra, vem matéria, e o Rodrigo Maia tem sido cúmplice também disso, porque ele que pauta, mas é o colégio de líderes, não sei o quê, mas ele coloca, ele dá força ali para o Centrão, para os neoliberais, para emplacar algumas propostas que ferem direito trabalhista e retira mais direito do que garante direito. Então, acho que está criando condições, né? A Câmara, e acho que por isso que é importante a gente estar falando sobre essa PEC, para ter também pressão popular, não fora Bolsonaro, mas paralelamente ou simultaneamente, está cobrando, de fato, a apreciação dessa PEC,
porque não basta o Mourão assumir, porque parece que eles vão se organizando. Tem militares, acho que já são 9 militares nos ministérios, e nos outros que não tem um militar na cabeça, na ponta, né, como ministro, estão em cargos estratégicos naquele ministério. Então, eles também estão se movimentando de todas as formas, não só comprando votos na Câmara, tentando criar, no mínimo, intimidação. Talvez o PSDB tenha participado desse processo, porque o alvo deles, a interlocução deles, tem sido mais o Alexandre Moraes agora, no STF. Eles estão querendo, no mínimo, intimidar, cobrar faturas, e alguns ali que estão no STJ, né, por causa também o TSE, né, envolve os ministros do STJ e do STF também, né? Então, mas é isso, é bem lembrado. Nós temos que estar cobrando dia a dia e empoderando o nosso povo em relação à importância de votar essa PEC, que, tendo cassação de chapa ou tendo impeachment, ter a exigência de 90 dias termos uma eleição. Muito bem. Renato, quer fazer algum complemento? Não, eu queria falar sobre essa questão da cassação da chapa, né? Várias pessoas aí, o Alex, a Cleide, estão nos acompanhando, têm feito comentários aqui sobre esse assunto. Esse é um ponto que eu considero fundamental, né? O Bolsonaro não foi eleito numa eleição democrática. O Bolsonaro, ele é filho do golpe de 2016 com a fraude de 2018. Ele só é presidente da República porque o condomínio que destituiu a Dilma no golpe de 2016 impediu, através de ações da Lava Jato, que o Lula disputasse as eleições quando tinha a preferência de todo o povo, né? A maioria das pesquisas, todas elas indicavam um clamor popular pela eleição do Lula. Mesmo ele tendo sido impedido, a eleição do Haddad foi fraudada por milhões de fraudes de informações falsas, de fake news, disseminadas aos milhões por plataformas proibidas pela lei eleitoral e financiadas com dinheiro empresarial. Plataformas pagas por empresários no Brasil e no exterior para acionar os famosos robôs, as formas de multiplicação de mensagens, de modo a criar um sentimento de opinião pública que foi manipulado. E esse aspecto vem sendo muito bem trabalhado pela CPMI das fake news, já vinha sendo desvendada pelo Intercept Brasil, na Vaza Jato, vários elementos. Depois, vários ex-bolsonaristas que participaram da fraude começaram a abrir o bico, da deputada Joyce ao Alexandre Frota, até esse empresário Paulo Marinho, ele um grande cúmplice da fraude. E grande financiador também, um grande financiador. Exatamente, porque esse conglomerado de empresários que pagam pelo bolsonarismo, suas mobilizações virtuais e de rua, eles infringiram a lei eleitoral. Então, isso implica em que o Tribunal Superior Eleitoral está devendo ao povo brasileiro o julgamento das ações. Agora, essa semana, tomou posse o novo presidente do TSE, o ministro Barroso, que disse que nas próximas semanas vai instruir os processos relacionados à cassação da chapa Bolsonaro e Mourão. Então, eu acho que o João tem muita razão em dizer o seguinte: hoje, nós não temos ainda força nem para tirar o Bolsonaro por impeachment, nem para tirar o Bolsonaro por decisão judicial. Nós precisamos da mobilização. Quando ele fala que o mais importante é esse quarto vetor, eu concordo plenamente com ele. Você que é secretário de mobilização, podia até falar um pouco para nós, Mariana, como é que o PT está vendo essa mobilização com a Frente Brasil Popular, com a Frente Povo Sem Medo, a retomada da ofensiva dos movimentos sociais nas redes sociais, e agora também extrapolando vários movimentos, né, de forma bastante descentralizada, também voltando às ruas. Mas eu acho que é isso mesmo, nem o Judiciário, nem o Congresso Nacional vão se mexer para tirar o Bolsonaro
se não houver o crescimento do desgaste. Ele está sendo muito acelerado. Eu também concordo com o João quando ele fala o seguinte, o Bolsonaro está caindo pelas tabelas já em várias pesquisas, né? Mas esse desgaste só não faz o governo cair. É preciso que a gente avance nas próximas semanas nessa mobilização virtual e na formação de uma opinião pública nacional de que com o Bolsonaro não dá para deixar 4 anos o Brasil na mão desse grupo de acelerados, né, e de fanáticos de extrema-direita que está aí acabando com o nosso país. Então, eu também queria te ouvir, Mariana, sobre esse aspecto da mobilização. O que o PT, né, e as frentes têm aí comentado, né, sobre como é que a gente amplia a participação do povo trabalhador, dos movimentos sociais na queda do Bolsonaro. Olha, bom, já que passou a bola, respondo, né? Assim, eu absolutamente também concordo com esse quarto elemento, que é a mobilização, que é o povo na rua, porque sem isso vai ser muito difícil. Para mim, eu tenho que Bolsonaro está derretendo, está derretido, mas está grudado no fundo do tacho. Então, assim, e essa coisa que gruda no fundo do tacho é o mais difícil de tirar, porque exige força, exige força e jeito, né? E a gente, nós, né, do campo de esquerda, do campo progressista, a gente está tolhido de boa parte da nossa força, que é justamente ir à rua, porque temos uma pandemia, temos uma recomendação internacional de isolamento social, e a mobilização na internet é muito boa, é muito importante, e há medidas para que a gente faça isso. Inclusive, está para acontecer uma mobilização das mulheres pelo Fora Bolsonaro, né, na internet. Mas a gente tem que ter consciência que as redes sociais não atingem todas as pessoas. Todas as pessoas que poderiam, que iriam às ruas, grande parte dessas pessoas talvez não consiga se mobilizar dentro da internet, porque é uma série de coisas, tem que ter domínio das redes sociais, domínio da hashtag, domínio disso, domínio daquilo. Então, o nosso poder de mobilização online, óbvio, nunca será igual ao poder de mobilização bolsonarista, porque são meios de mobilização ilícitos e reais, porque robô não é gente, né? Isso tem que ficar bem claro, robô não é gente. Ilícitos porque pagos através de Caixa 2, financiados por pessoas que nós imaginamos quem seja, mas não podemos provar 100% que são ainda, é por isso que a CPMI da fake news está aí, se movimenta nas sombras, usando robô, usando plataformas não legalizadas, né? Então, é por isso que atinge um número absurdo e irreal de mobilização na internet. No que cabe a nós, a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo se reuniram nesse dia 2, né? E amanhã a gente vai ter um dia nacional de agitação e propaganda, né? Com uma série de mobilizações, com atos simbólicos, com colagens, enfim. Até porque amanhã, como o próprio deputado falou, é o Dia Nacional do Meio Ambiente, então a gente tem 2 linhas, né, de defesa de ataque, como vocês quiserem colocar. A defesa do Fora Bolsonaro, a partir de uma política ambiental e, óbvio, de denúncia às agressões à democracia que a gente vem sofrendo, né? E, enfim, e aí, né, assim, há o chamado, né, para esse final de semana, para a Frente Povo Sem Medo, diz que vai se somar a articulação e a mobilização que está acontecendo através das frentes democráticas, das torcidas organizadas, dos clubes paulistas, né? Então, ficar atento para o que está acontecendo aí. Mas, assim, da minha parte, é muito complicado a gente pensar numa mobilização de massa a partir da internet, porque não são todas as pessoas que têm acesso às redes sociais, tem acesso, enfim, a esses meios de comunicações que exigem uma tecnologia um pouco mais refinada e, além disso, né, que exige acesso à rede de dados de móveis, né, de dados móveis, né, 3G, 4G,
E, assim, para além disso, o Wi-Fi, que é para a gente é muito comum, mas, assim, para grande parte da população, que é a parte que com certeza estaria conosco, grande parte estaria conosco, o Wi-Fi é uma realidade muito distante, internet de qualidade é uma realidade ainda muito distante. Mas, assim, há esse dia de mobilização nacional marcado para amanhã. Então, a gente pode aguardar bastante coisa que vai aparecer daí, sim. Nem o Pedro Czai conseguiu internet aqui a ponto de poder participar hoje, né? Se um deputado federal está lá no interior de Santa Catarina, não conseguiu. Mas eu queria até registrar aqui, viu, Mariana, que tá mandando mensagens aqui a nossa companheira Ângela Mello, que é da Executiva Nacional da CUT, nossa companheira da MS do Sergipe, que está nos acompanhando também, né? A CUT realizou recentemente uma forte mobilização no 1º de maio, e nós estamos vendo realmente essa grande erosão da popularidade do Bolsonaro, né, nesse momento de crise. Mas isso conflita, João, eu queria também um comentário seu, você mencionou aí essa tutela militar sobre o governo, né? Hoje nós temos, de fato, a coordenação política do Bolsonaro já está nas mãos dos militares. Todos os ministros políticos, né, das principais pastas, os ministros da gestão do Estado, os ministros da infraestrutura e logística, e agora até a saúde na mão dos militares, né? Foi feito um levantamento agora, nós temos aí mais de 2.000 militares em cargos de 1º, 2º e 3º escalão no governo federal. E foi interessante um episódio dessa semana que o Centrão indicou um presidente para o Banco do Nordeste, e esse presidente foi nomeado e o Bolsonaro tirou dele da reta, dizendo que não tem nada a ver com isso. Estão nomeando aí, né? E o ministro que o nomeou é um militar, né? Então, eu acho que realmente nós estamos diante de um impasse em que o Bolsonaro ele apresenta claramente uma perspectiva. Nós vamos criar condições para o fora Bolsonaro e para uma saída democrática para essa crise de governo que nós vivemos, ou é possível uma saída autoritária, uma saída em que o Bolsonaro, né, mobilize também setores de opinião pública que ainda o sustentam, né, aí ele tem um piso de 25% ainda bastante fiel nas pesquisas de opinião. Eu queria também que você comentasse um pouco isso, né? A importância da gente impedir um retrocesso autoritário, e, a meu ver, isso só vai ser conseguido se a gente realmente criar força, né, na sociedade para retirar o Bolsonaro. Caso contrário, os militares tendem a crescer, né, na cena política do atual governo, e o Bolsonaro manipular, ele já tem apoio das milícias, de parte importante da base da Polícia Militar e das Forças Armadas, e ele busca, né, criar impasses para atrair em apoio a ele, institucionalmente, as Forças Armadas do Brasil. Junto disso, eu só quero complementar essa questão do Renato, quando ele fala das milícias, eu gostaria de juntar a essa questão dele a questão do poder paralelo, que é uma forma bastante sutil de dizer milícia, né? Bolsonaro tem as polícias militares, tem as forças armadas e tem a milícia, o poder paralelo, essa coisa nefasta. E muita gente tem me questionado se Bolsonaro não teria perdido absoluto e total controle sobre essas 3 instâncias armadas, né? Forças Armadas, PM e milícia. Se ele não teria perdido o controle. Então, eu empurro aí essa bola e passo para você, deputado. Olha, a gente vai percebendo que é um governo já militar, ou militarizado, né? O presidente da FUNASA também agora é militar, inclusive de Minas Gerais.
Então, ele está se movimentando. O cara é tático, é estratégico também. Porque, de maneira sutil, e às vezes tem momento até descarado, que ele procura jogar o povo contra o STF, ao mesmo tempo que ele tenta fazer um diálogo direto, contra a mídia, ou parte da mídia. Quando fala mídia, restringe muito, porque, na verdade, eu vou falar aqui, não tem problema, ele joga mais contra a Globo, que a Globo quer derrubar, porque com os outros canais ele já negociou, está tudo sempre defendendo e continua defendendo. Inclusive a mídia católica. Inclusive, na semana do dia 21 que vazou, que foi divulgado o vídeo, naquele dia tinha reunido com a TV Aparecida, TV Canção Nova, Século XXI, e todos ali reafirmando apoio. Apoio. É verdade que estão recebendo, inclusive nessa votação de hoje, né? Então, ele tenta jogar o povo, dizer assim, olha, eu não estou conseguindo fazer porque a Câmara, Thaís, ele tem os projetos de interesse dele, ele tem tido maioria lá, né? Por isso. Então, sempre, e ao mesmo tempo montando, colocando militares em pontos estratégicos do próprio governo. Eu não vejo, Mariana, que ele perdeu o controle, não. Eu não vejo isso, não. Entendeu? Pelo contrário, eu vejo que o cara, ele é louco. Não é louco, não. O cara é esperto, ele está bem amparado. Eu entendo que a força norte-americana, que ajudou a derrubar a Dilma, eu acho que ela está tendo muito mais força no governo Bolsonaro do que teve no governo Temer. Embora o governo Temer foi cruel para os trabalhadores, mas a articulação que eles têm com o capital norte-americano é maior. Inclusive criando certa indisposição com a Rússia, com a China. Então é um fracasso a política internacional. A maioria do nosso povo, talvez né, uma boa parte, não. E a gente não está tendo tempo para aprofundar nessa questão da política internacional, mas é um desastre, é uma coisa absurda. A alta do dólar está favorecendo a base dele, os ruralistas. Então, ele está pegando os ruralistas, que também é boa parte fundamentalista, os fundamentalistas católicos e evangélicos estão bancando e está negociando bem com o Centrão. O PSD, vários partidos, e esses partidos estão indicando militares da sua base. Então, há uma articulação com alguns partidos, eu vejo um golpe se alargando e aprofundando, não é disso daí, não. Eles vão espernear. Não pense que a questão do impeachment será uma coisa fácil e dada. Embora exista análise, não, talvez até janeiro, dezembro consiga criar condições. No caso do isolamento, se for saindo do isolamento julho, agosto, até setembro, onde a curva está rasteira, dá para ir ampliando, mas eu vejo muitas dificuldades porque ele está se armando nos dois sentidos, tanto em relação a ter uma estrutura mais dele, com amparo e participação de partidos políticos, com militares, e também ele insiste né, em ter certo apoio de parte, tanto no TSE quanto no STF também. Né? E tem uma camada popular, como nós podemos perceber nas nossas redes sociais, que tem uma viseira que é doentio. Eles não conseguem enxergar, e muitos colegas deputados também são mentirosos. São mentirosos. Porque, em relação a dados, não tem como negar. Não tem como negar o que fez o governo Lula e Dilma para o povo brasileiro. De se libertar o Brasil do FMI, de ter uma articulação com a China, com a Rússia, África do Sul, né? Rearticular toda a América do Sul aqui também,
Tanto o BRICS era muito importante na questão da economia brasileira, que, né, retirou o Brasil da fome e da miséria, ou seja, conseguiu fazer com que o Estado fosse mais presente na educação, no Luz para Todos, Renato, porque não tem nem como chegar, a internet talvez era o próximo passo, viu, Pedro? Mas o nosso povo, milhões de famílias que não tinham energia elétrica, e já estávamos avançando também em relação à universalização da internet, né, de celulares, ou seja, popularizando certas tecnologias que, de certa maneira, empoderam o nosso povo com formação, com informação, com esclarecimento. Tem lá os seus riscos, mas não deixa de ser um contraponto em relação ao monopólio da grande mídia. Então, nesse sentido, nós estamos vivendo numa situação delicada, perigosa. É até importante o Renato provocar, porque é uma percepção minha, Renato, nesse sentido, de que tem um golpe ainda em curso, que eles podem usar outras forças para enfrentar, inclusive, o STF. Não é à toa que o Eduardo Bolsonaro postou a uma ruptura é certa, não sabemos quando. Ele colocou isso publicamente. Tem uma postagem muito sábia, né? Que nós nunca... Eu não lembro qual foi o blog, parece, dizendo assim, nunca tivemos um golpe tão anunciado, depois não reclame, tão anunciado, tão falado, né? Por várias vezes e por várias pessoas. Então, nesse sentido, eu acho que o Rodrigo Maia está sendo covarde, omisso, e as nossas lideranças, por isso que a MS acho que tem que ter o papel no sentido de cobrar mais firmeza, para ele tem que pautar esse impeachment. Temos que discutir, nós estamos fingindo, fazendo de conta de que a coisa não é tão grave. A defesa da democracia é uma coisa absurda, o que está aí acontecendo, e eles alargando e aprofundando, sim, o golpe. Então, e eu encerro nessa fala, Renato, para dizer para o cidadão que é possível as políticas públicas, mesmo em crise. Lula enfrentou uma crise e conseguiu sair, tirar o Brasil da crise, acelerando em relação a outros países, investindo nos mais pobres, investindo em saúde com o PSF, mais médico, investindo na ação social. Olha a rede SUAS, né? Sistema Único de Assistência Social, CRAS, CREAS, toda uma rede de proteção, com a educação, universidade, Instituto Federal, com Minha Casa Minha Vida, as universidades e os institutos federais, com inúmeros programas que foi indo ao encontro dos mais pobres, garantindo dignidade. E é por aí que saiu, que superou a crise, com tantos investimentos, né? Então, é nesse sentido que é possível. E ainda, os bolsominions que estão aí na nossa página, aí, discutindo, olha, e o Novo, o Partido Novo, que vem na negação do Estado, o quanto, além de pagar a dívida externa, tinha como que uma poupança de 350 bilhões, que o Paulo Guedes quer torrar mais as grandes empresas, e negando os benefícios, o que o Congresso votou, o que o Congresso aprovou, está negando. O projeto 873, a maior parte foi vetada, que é um absurdo. Então, o PT não quebrou o Brasil. O PT garantiu e deixou para o Temer lá mais de 350 bilhões. Bilhões, além de ter garantido escola, moradia, fortalecimento da agricultura familiar, luz para todos, muitas políticas e muitos programas, né? E é esse Estado que nós temos que lutar por ele. E os militares, é uma vergonha a postura de alguns militares, que nem a soberania do país estão defendendo. Pelo menos a soberania nacional eles deveriam defender. É um escândalo colocar o Brasil de joelhos para os norte-americanos, dos Estados Unidos. Uma vergonha. Mariana, muito bom. Vocês tenham liberdade. Senão eu envolvo aqui. Renato? Não, eu acho que realmente Renato quer dar de um impasse democrático. Eu concordo que a ameaça que o Bolsonaro representa é uma ameaça gravíssima.
nós não estávamos convencidos, na maioria do PT, até pouco tempo antes do impeachment, de que ele viria. O golpe de 2016, ele foi pressentido, anunciado, foi debatido, mas não havia, em muitos setores do nosso partido, convicção de que haveria um golpe. E agora, muita gente acha também que nós estamos vivendo dificuldades, mas que a coisa pode se resolver, né? E eu chamo a atenção para o fato de que o Bolsonaro vem de uma experiência de crime organizado. As milícias são a integração de agentes do Estado com o crime para tirar dividendos econômicos lucrativos do crime. Então, é a primeira vez que nós estamos enfrentando, né, um governo que tem uma base enraizada na periferia, enraizada nas instituições policiais, tem a simpatia da base das Forças Armadas, da baixa oficialidade. Me permite, fundamentalista, estão tendo um papel preponderante nessa ação. Tanto na campanha sólida dentro das igrejas, né? Sim. Não, esse é um aspecto também importante, mas eu queria situar o fato de que aqui nós temos um governo que defende armar a população para insubordinar os fanáticos da extrema-direita contra os opositores do regime. Porque quando ele fala precisa estar armado para quebrar o isolamento social, para acabar com a ditadura dos prefeitos e governadores, quando ele fala para os policiais militares não atendam a ordens ilegais dos seus comandantes, ele está fazendo o que fez no motim do Ceará. Aqui nós temos companheiros da MS do Ceará acompanhando aqui, né? Aqueles líderes policiais militares da Força Nacional de Segurança que foram comandar a colaboração com o governo do Ceará para conter o motim, incentivaram o motim, deram legitimidade moral para a insubordinação das tropas. Então, nós temos, de fato, uma ameaça, que não é uma ameaça democrática porque ele vai ganhar as próximas eleições, ele é um risco porque ele é alguém muito, muito perigoso nas políticas que implementa. Não, ele é perigoso à democracia porque ele pode, de fato, subverter as instituições democráticas em favor de um regime ainda mais totalitário e fundamentalista. Aí eu concordo com o João que tem um traço cada vez... A gente dizia, né, e eu concluo por aqui, que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro estava assentado sobre 4 pilares, né? O principal deles, o pilar do capital. O Paulo Guedes, o sistema financeiro, aqueles empresários de todos os setores que deram o golpe contra a Dilma em 2016 e elegeram o Bolsonaro para essa agenda neoliberal. Um segundo pilar, o lavajatismo, que o Moro representava até recentemente no governo. Esse pilar, ele ruiu. Então, hoje existe uma oposição liberal, uma oposição de direita, uma oposição até neoliberal ao governo Bolsonaro, porque esse pilar ruiu. E ele está cada vez mais dependente pela dificuldade da agenda neoliberal avançar durante a pandemia, pela perda do Moro e da Lava Jato ao seu lado. Ele está cada vez mais dependente dos outros 2 pilares. Desse fundamentalismo de extrema-direita, seja laico, como são as vertentes de pensamento do Olavo de Carvalho, dessa turma terraplanista, não é, negacionista, que é laica, não é religiosa, como também do fundamentalismo religioso. Concordo com o João também, evangélico e católico. Esses setores, eles, ao mesmo tempo em que garantem uma base de massas importante para o Bolsonaro, eles também afastam aliados do Bolsonaro.
Então, isso é o que eu chamo de crise do governo Bolsonaro. Ele perdeu um dos seus pilares, está com uma avaria no casco, porque a agenda neoliberal não tem espaço nesse momento para prosperar na velocidade necessária que o capital impõe, e, ao mesmo tempo, ele está cada vez mais dependente dos militares e dos fundamentalistas, dos terraplanistas, da extrema-direita exótica, né? E isso permite várias saídas. Então, se a gente não avançar no fora Bolsonaro, pode avançar uma saída autoritária, uma saída ainda mais reacionária, e esse é o dilema que eu acho que o Brasil está posto, né? Então, eu queria concluir dizendo isso. Ou a gente barra o Bolsonaro, ou ele não tem limites, ou ele vai avançar até que o seu projeto de poder seja confrontado por um outro poder. E eu acho que esse é o dilema que a esquerda tem que ter, e junto com a esquerda, aqueles setores democráticos que queiram ainda evitar essa tragédia de uma ruptura com a ordem democrática promovida por esses setores trogloditas, truculentos, de extrema-direita que estão hoje em torno do Bolsonaro. Bom, vou fazer uma consideração e a gente vai se encaminhando para o final. A ideia era ter 1 hora de live, né? Então, com 1 hora e pouquinho, vou fazer uma consideração e encaminhar, assim, para o nosso último bloco, para minha última pergunta com as suas considerações finais. Concordo em absoluto com o Renato, eu acho que o Bolsonaro não tem limite, né? E uma coisa que me preocupa, além da falta de limite do Bolsonaro, é essa ligação extrema que tem com a alt-right, né, com a extrema-direita nos Estados Unidos. Do dia para a noite, para quem é desavisado, né, mas isso é um processo que vem sendo feito, do dia para a noite apareceram bandeiras ucranianas dentro das manifestações do Bolsonaro, com um forte apelo da Sarah Winter, que estava com aquele, não sei se ainda está, acho que sim, né? Está com aquele acampamento, os 300, que são 30 do Brasil, lá em Brasília, com uma proposta de ucranização do Brasil, né? O que isso quer dizer, por mais que possa parecer difuso, mas é isso mesmo, é a ucranização no sentido de trazer todos os valores mais extremados, todos os valores da pátria mais extremados, de família, são valores totalmente patriarcais, totalmente machistas, absolutamente preconceituosos na questão racial, preconceituosos na questão LGBT, trazendo isso para um Brasil, né, tentando transformar um Brasil, fazer uma célula dessa coisa nazista ucraniana aqui no Brasil. E assim, para além do Bolsonaro não ter limite, os seus seguidores não têm limite. Então, aqui não cabe, né, mas tem essa questão dos juntos, desse todo movimento anti-Bolsonaro, que se mesclou com esse movimento antifascista, que, na verdade, a luta contra o Bolsonaro, agora desses novos democratas, né, que segundo o grupo de WhatsApp do Kim Kataguiri, vai dele, passa pela Joyce, vem para o Molon passa para a Tabata, vai para o Freixo, uma coisa assim bastante democrática, só não chega na gente, né? A luta anti-Bolsonaro tem data para acabar. A hora que ele, porventura, sair da cadeira que ele ocupa no Palácio do Planalto, a luta desse povo acaba. E a outra luta, né? E a luta que realmente importa, e a garantia de direitos, e a garantia à vida, né? E essa outra luta, né? Então, dadas essas coisas, que é uma coisa que me preocupa, né? Que, enfim, Bolsonaro não tem limite, seus seguidores também não, as pessoas se juntam só para tirar Bolsonaro, como se ele fosse desintegrar, né? Como que ele saindo do Planalto, todos os seus seguidores fossem virar pó. Isso não vai acontecer. E a outra luta, né? E falando disso, que a gente precisa de uma grande mobilização, eu quero deixar aqui para o final, para a gente desenrolar essa ideia, em tempos de isolamento social, como é que a gente vai fazer essa luta? Como é que a gente vai se organizar para garantir que Bolsonaro saia do Palácio do Planalto e para garantir
que nós não percamos mais direitos do que a gente já perdeu? Como é que as redes sociais podem cumprir esse papel que a rua não vai poder cumprir? Eu vejo muita gente falando, pô, tem que ir para a rua, tem que ir para a rua. Só que a gente também não pode se contradizer nesse ponto de falar, pô, vamos todo mundo para a rua. O risco de contágio ainda é muito grande, né? A gente não pode incorrer as pessoas ao risco de contágio, e, enfim, como que a rede social pode cumprir esse papel, né, dessa mobilização de massa que precisa acontecer, e como que a gente faz essa luta agora, né, nesse período de isolamento social, porque tudo está acontecendo. O Renato disse uma coisa uma vez que eu vou levar para a vida, né, que em tempos de crise a conjuntura se acelera, mas é que ela não está acelerada, ela está voando. Né? A gente fica até perdido com a quantidade de coisas, de ministros que saem, de coisas que vão aparecendo na mídia. Então, minha pergunta é, como fazer essa mobilização em tempos de isolamento social, durante esta pandemia, e qual é o papel das redes sociais, e como é o papel das redes sociais também nesse âmbito das manifestações que estão começando a ir para a rua, como que a gente pode fazer essa junção do digital com a rua? Eu que falo? Isso, porque só de passar a palavra. Deixa eu falar para você fechar aí, João, você já... Então tá, então fala, já deixa eu falar. Já dá a bênção final aqui. Então, veja bem, gente, nós estamos diante de uma encruzilhada, né? O país vai se resolver nas próximas semanas e meses numa brutal crise internacional. Não tem boa solução para a crise brasileira, porque nós estamos vivendo um momento também de crise aguda do capitalismo. Não tem combate à pandemia sem remédio e sem vacina que não seja isolamento social. Não tem isolamento social sem depressão da atividade econômica. Então, nós vamos entrar realmente no pior dos mundos, com uma desaceleração econômica grande, o que vai juntar à crise sanitária uma crise econômica e uma crise social imensa. E, como bem foi dito, as formas como a esquerda tradicionalmente se relaciona com as massas que estarão nessa precariedade muito grande são a mobilização de rua, são as passeatas, os atos, as greves, as manifestações. E, vamos ser honestos entre nós, isso já não era tão forte assim antes da pandemia. Nós já vivíamos um processo de desgaste dessas ações de massa antes da pandemia. Então, nesse momento concreto, né, nós temos que fazer a luta política e ideológica em primeiro lugar. Eu acho que é essa discussão dos valores, dos princípios, né? O João falava, agora as pessoas que malhavam o Estado estão percebendo a importância do Estado, porque é o SUS que está segurando a bronca, porque são as universidades públicas, os institutos de pesquisa públicos que estão na vanguarda da ciência para enfrentar a pandemia, são os funcionários públicos tão espezinhados que estão arriscando a vida para garantir os serviços essenciais para a população. Então, nós temos que recuperar essa disputa com a direita, do papel do Estado, dos valores públicos, dos limites do capital, do descompromisso do capital com a vida, e isso significa a gente discutir novamente os valores socialistas, da solidariedade, da partilha, da igualdade, né? Muito importante isso que as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, os movimentos sociais estão fazendo de estimular ações de solidariedade que nos liguem aos mais pobres, porque também o PT, os movimentos mais organizados, as centrais sindicais, elas perderam realmente vínculos importantes com os mais pobres. É preciso reatar isso nesse momento. Nós não podemos deixar a impressão de que é o Bolsonaro que está preocupado com eles, com o emprego e com a renda. Dependesse do Bolsonaro, nem os R$600 que as pessoas estão recebendo, elas teriam hoje. Ele é o grande sabotador do isolamento social, porque ele nega meios econômicos para que as pessoas fiquem em casa. Então, isso a gente pode fazer por rede social.
é ganhar consciências, ganhar corações e mentes, recuperar valores, fazer o embate com o bolsonarismo que vem caindo. Inclusive, João, não sei se você sente isso, nas bases populares que o apoiaram nas igrejas. Eu tenho visto vários segmentos evangélicos que estão saindo do apoio ao Bolsonaro, porque ele apoia o armamento, os evangélicos são contra o armamento, porque agora ele está contra a vida. Então, tem vários setores que podem se deslocar, nós temos que disputar esses setores. Agora, como é que a gente lida com o fato de que tem gente indo para a rua e que essas manifestações, organizadas de forma descentralizada, por organizações que não têm experiência de enfrentamento nas ruas com a direita, são temas que nós precisamos debater. E até domingo, quando essa mobilização para Brasília acontecer, nós precisamos dialogar muito sobre isso, porque nós não podemos expor as pessoas que têm a generosidade de se colocar à disposição da luta na rua, nem ao vírus, nem à repressão. Né? Porque esse é um elemento central da estratégia do Bolsonaro. É colocar em risco a vida das pessoas pelas aglomerações e baixar o cacete, não precisa nem pedir. Essa base bolsonarista das polícias militares, ela está matando mais do que antes. Tem menos gente na rua e tem mais homicídios por policiais militares no Rio, em São Paulo. Cresceu durante a pandemia os assassinatos por policiais militares. Qualquer manifestação dessas que aconteceram, com alguma provocação da direita, isso gera uma repressão policial contra o nosso lado. Então, todas essas questões, elas precisam ser enfrentadas pela esquerda, né? E eu tenho certeza que essa mobilização digital que a Mariana falou para amanhã, né? Amanhã, dia 5 de junho, é a mobilização digital do Fora Bolsonaro. Nós vamos ter atos na sexta, no sábado e no domingo de rua, descentralizados em capitais. Nós temos que estar muito atentos a isso, muito solidários, mas, ao mesmo tempo, muito cautelosos, no sentido de que voltar às ruas exige um preparo para que a gente possa preservar as vidas e preservar a segurança de quem se manifesta nesse momento. Né? De resto, acho que esse tem muito assunto aí para um novo debate, para novos debates, né? E a TV MSPT, ela vai já avançar nessa pauta, né? A gente gostaria muito de quem está nos assistindo, nem foi mencionado aí todo mundo mas eu vi gente do Paraná, gente do Rio Grande do Sul, gente da Paraíba, gente do Maranhão, gente de muitos estados, olha aí a Rose falando, MS do DF presente. Eu acho que agora nós temos, olha, a Leônia está ouvindo na Paraíba, então as pessoas da MS que sintonizaram conosco vão nos ajudar a levantar os próximos temas, né, a explorar bastante, né, o conteúdo das ações, dos mandatos do Padre João, do Pedro Czai na Câmara dos Deputados, dos nossos mandatos estaduais, né, do deputado Acrísio, lá do Ceará, do deputado Irã, lá do Sergipe, a deputada Luciane Carminati, lá de Santa Catarina, e o deputado Tadeu Venere, do Paraná, e essa grande militância petista, cutista e dos movimentos sociais que estão organizados na MS. Então, olha aí, o MS do Pará também presente aqui, o Idel relatando. Então, acredito que esse instrumento que nós estamos aprimorando aqui da TV MS vai contribuir para que a gente possa ir pautando, né, 2 ou 3 desses temas por semana, de modo que a gente aproveite a pandemia também para acumular conhecimentos, para acumular posicionamentos e acumular propostas para enfrentar a crise brasileira. E um grande abraço aí ao João, à Mariana e a todos que nos acompanharam, todos e todas, e ao Pedro, que vai assistir quando chegar em algum ponto da internet lá em Santa Catarina, para que a gente, na próxima, possa colocá-lo aqui na roda, na berlinda, né, João? Que o nosso companheiro Pedro Czai vai participar já na próxima, vamos escalá-lo novamente aqui. Muito obrigada, Renato. Deputado, por favor.
Embora o Pedro, salvo engano, Chapecó, a cidade dele, é um dos lugares que o coronavírus está atuando de maneira violenta. Talvez ele tenha que se organizar, não sei como é que está a disposição dele de prefeitura, né? Se ele está como pré-candidato mesmo a prefeito, porque parece-me que na capital tem menos casos, mas no interior, né, de Santa Catarina tem, inclusive Chapecó, uma situação muito crítica. Mas, retomando aqui a questão que a Mariana coloca, como atuar, né, no fora Bolsonaro, em termos de isolamento social, né, e da pandemia. Acho que essa é a questão central. Primeiro, nós temos que ser responsáveis, consequentes. O que o Renato disse, a única vacina que a gente tem é o isolamento social, para enfrentar o Covid-19, o novo coronavírus. Em caso de necessidade, usar a máscara e higiene, e a mão, né? E o álcool. Então, a vacina que a gente tem, nós não podemos fazer apelo a nenhum militante a ir para a rua. No momento, não tem jeito. Seríamos inconsequentes e irresponsáveis. É expor, é viabilizar uma contaminação comunitária e assim saturar todo o sistema. Agora, o Brasil é vítima das redes sociais. Tanto a CPI quanto a ação que está no TSE, já bem dizer, comprova isso. Que o Bolsonaro só chegou no poder graças às fakes, mas que usou as redes sociais. Então, Renato, nós da esquerda, viu, Mariana, nós também temos que repensar as nossas estratégias, as nossas práticas, as nossas ferramentas. A rua é importante? Mas não é só a rua. Então, nós temos que encarar a realidade do jeito... nós temos que trabalhar a realidade. E a realidade, no momento, nos dá a permissão de usar as redes sociais. E a gente sabe da força que tem a rede social. Tomou o poder aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. A eleição do Trump, pelo menos todas as análises que tem, foram mais as redes. Então, é uma grande força que nós, da esquerda, às vezes, subestimamos. Ou não otimizamos o bastante. Então, acho que eu quero cumprimentar a própria Fundação Perseu Abramo, que está trabalhando mais a questão da comunicação. Então, nós temos que trabalhar empoderar a nossa militância, mesmo com a precariedade que tem. Lá na época do Renato, Mariana, na época do Renato militante lá atrás, a ferramenta que tinha não era uma carta que demorava 8 dias para chegar, talvez? Sim. Acho que sim. Então, e não chegava em Urucânia, viu? Mas é verdade. Às vezes, Mariana, nas eleições de 2000, isso mesmo, eleição municipal em 2000, para a gente ter um candidato que traiu a coligação no meu município, domicílio eleitoral, Ouro Branco, sabe o que nós tivemos que fazer? Rodar à noite fazendo xerox. E já teve período de militância que tinha que utilizar o mimeógrafo. Hoje... não, o mimeógrafo eu lembro. Mas assim, se não me engano, eu estava cursando o pré, na época do mimeógrafo. É só para dizer que hoje nós temos ferramentas muito mais online. Sofisticadas, exato. Então, nós, enquanto esquerda, nós temos que otimizar isso. E, nesse sentido, as companheiras e companheiros da MS também, de todos os setores assim, olha, nós temos que entender que
principal é o Fora Bolsonaro, mas nós temos que ir construindo algo para estar no lugar. E é importante as pré-candidaturas das companheiras nossas. Candidaturas a vereadores, prefeitos. Então, são importantes essas pré-candidaturas para estar dialogando o quanto é importante o município, essa unidade da federação, esse território. Por quê? Na irresponsabilidade do governo federal, nós em Minas Gerais, na irresponsabilidade do governador, resta a atuação do prefeito. Então, ter prefeitos responsáveis, comprometidos com o povo, com a vida, com a dignidade, é fundamental. Então, nós temos que estar construindo programas de governo em nível municipal, mas nacionalizando o debate. Nacionalizando, mostrando também esse desgoverno em nível federal. E como que nós vamos trabalhar a saúde municipal em tempo de pandemia, a educação municipal em tempo de pandemia, o meio ambiente, a agricultura, a ação social, né, a rede, sistema de assistência social, o sistema único de assistência social, melhor. Então, usando aí as redes. E é possível fazer várias reuniões, e nesse sentido me coloco à disposição da gente estar empoderando, né, o nosso povo, as nossas lideranças. Então, é por aqui. É essa a ferramenta e esperamos em breve estar nas ruas. Mas nós não podemos ficar de braços cruzados para esperar o coronavírus, como diz aqui o governador de Minas, passear. O vírus tem que passear. Uma coisa absurda, nosso povo morrendo, a região da mineradora, todo mundo morrendo, e Minas já está indo, já batendo recorde, graças a que ainda, pelo menos, a Prefeitura de Belo Horizonte foi mais firme em relação ao isolamento social, segurou um pouco, e alguns prefeitos do interior. Mas nós tivemos ontem, Renato, o prefeito de Teófilo Otoni, com apoio, inclusive, fiquei sabendo, de militares, a prefeitura é invadida, porque tem um militar que é candidato a prefeito. Então, aliou aos comerciantes, invadiram a prefeitura, atacando o prefeito do Partido dos Trabalhadores, que está sendo firme em relação ao isolamento social, ou seja, tem compromisso com a vida. E aí é muito triste. Por isso que o termo que nós usamos aqui, Mariana e Renato, e eu faço esse apelo a todos que nos acompanham, é injusto quando a gente se refere à bancada evangélica. Na verdade, é a bancada fundamentalista. Porque a bancada fundamentalista são os fundamentalistas católicos que falam em nome de Deus, não sei qual Deus, o Deus da morte, porque não é o Deus da vida. Fala que estão sempre a defesa da família. Uai, como que é a defesa da família? Se não tem nenhuma política de saúde, nem de moradia, nem da educação, a família está passando fome, estão colocando a família em situação de miséria. Então, como que tipo de proteção, que tipo de defesa da família que estão fazendo? Então, é nesse sentido de que o termo correto é esse, é a bancada fundamentalista, que é católicos e evangélicos, aliada ao poder econômico também, ao capital, né? A essas mídias hipócritas que está aí também, grande mídia hipócrita, né, que estão vendendo um paraíso depois da morte. Aí não resolve, né? Nós temos que garantir dignidade e paraíso aqui na Terra. Um dia a vida eterna, mas nós temos que garantir essa dignidade aqui. Então, basta Bolsonaro, basta essa corja que ele organizou. Olha aí, Mariana, o que disse. Eu vou encerrando já, Renato, mas é porque no início eu fiz uma referência à negação das políticas. Ou seja, colocou ministros que negam a política daquela pasta. Na saúde, na educação, na ação social, na economia. E eu encerro no que eu não falei. É Sérgio também, né, da Fundação Palmares, dizer, né, referindo aos movimentos negros como a escória da sociedade. Olha, é um racismo, uma coisa assim, absurda. Então, é nesse sentido que eu encerro dizendo, olha, o Fora Bolsonaro é uma exigência ética, é uma exigência religiosa, é uma exigência política,
é uma exigência moral, é uma exigência. A realidade exige isso de nós. Basta ter um mínimo de sensibilidade, basta ter o mínimo de sensatez, basta ter um mínimo de cidadania, basta ter um mínimo de respeito à vida. Então, isso exige de nós. Exige de nós. E é por isso, Mariana, que temos que largar. Eu acho que vamos para o Fora Bolsonaro. Depois a gente vê como é que a gente emplaca um programa que vá, de fato, que leve o Estado brasileiro ao encontro das pessoas, com um conjunto de políticas, com um conjunto de programas, garantindo dignidade e vida aqui. Vida aqui. Então, é todo esse aparato do governo com os milicianos. Acho que não é fake uma notícia que teve que tem uma aliança dos milicianos com o setor fundamentalista, que exterminou os povos de terreiro, atacando, que são como que templos, santuários, um ataque, né, a templos. Então, é nesse sentido que eu quero agradecer a você, Mariana, ao Renato, fora Bolsonaro, mas fora a esse programa que está aí, fora a esses capitalistas, esses oportunistas que estão usando da pandemia para retirar direito dos trabalhadores, negar saúde, negar educação, também negar um oportunismo para aprovar projetos que vão danificando ao meio ambiente. 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, exige mais respeito. A vida exige mais respeito. Por isso, fora Bolsonaro. Muito obrigada, deputado Renato. Muito obrigada, foi muito bom. E dizer que o pessoal da MS do DF que está assistindo, que daqui a pouco eu estou numa reunião de vocês. Daqui a pouco eu estou numa reunião de vocês. Acho que é às 7 horas, se não me engano, eu estou aí com vocês. Gente, agradecer todas as colocações, todas as ponderações, todos os questionamentos em aberto que ficaram, porque debate é isso, mais do que fechar a questão, é abrir espaço para outros questionamentos. E dizer que o Fora Bolsonaro é um compromisso com a vida, antes de qualquer coisa. Então, qualquer pessoa que se diga comprometida com a vida, com a sua e com a dos outros, necessariamente precisa somar com a gente nesse uníssono Fora Bolsonaro, Mourão e todo o governo. Não vale sair um só, tem que sair todo mundo escorraçado de Brasília. Acho que é isso, né? Terminamos? Então é isso. Tchau!